Irmãos, nós estamos tratando sobre o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7. E este é o relato histórico que contém o maior discurso de todo o texto do Novo Testamento, o texto de Atos. É a maior pregação em Atos dos Apóstolos, e nós encontramos aqui no capítulo 7, e é esse discurso do nosso irmão Estevão. Trata-se de um discurso, como eu havia falado aos irmãos, muito bem elaborado, um discurso muito bem sofisticado, onde você tem este homem de Deus construindo uma mensagem, e na ocasião ele estava custodiado ali no sinédrio que estava reunido. E alguns chamam esse discurso maravilhoso de Estevão, algumas pessoas chamam, e às vezes no título aí da Bíblia, que intitula esse parágrafo, esse grande parágrafo, você pode até ver a expressão, a defesa de Estevão. Mas eu tenho mostrado aos irmãos que a perspectiva aqui não é uma defesa, na verdade é uma pregação. E eu tenho dito que se trata não de um movimento que Estevão está fazendo em busca de clemência ou de ser absorvido. Ele não está buscando clemência nem absorção. Ele está pregando o Evangelho. Ele já sabe que o martírio lhe aguarda e que o seu fim seria realmente glorificar a Deus através da morte. Mas com toda a graça e beleza e intrepidez do Espírito Santo, Estevão está testemunhando no nome de Cristo, esse que é o Nazareno e o Messias prometido que foi rejeitado pelo seu povo. Então, Estevão quer provar, através desse grande discurso, que Jesus foi aquele descendente prometido no meio da história do seu povo, que este mesmo povo acabou rejeitando. E ele está fazendo isso usando a própria história do seu povo. Na primeira parte do sermão de Estevão, como que se trata de um texto bem grande, eu procurei dividi-lo, como eu disse aos irmãos. Então, nessa primeira parte, ele tomou o exemplo do patriarca Abraão. E aí, hoje a gente vai ver ele pensar novamente o exemplo dele. Mas ele tomou o exemplo do patriarca Abraão, que é o patriarca da nação. Homem pagão que habitava em uma terra distante, o qual Deus o chamou e o levou para a terra que ele prometeu dar a Abraão e aos seus descendentes. Este homem peregrinou nas terras de Canaã, crendo que o Senhor cumpriria mais à frente promessas superiores à sua descendência. Abraão também é chamado nas Escrituras de o pai da fé. Ele apegou-se a Deus, o Deus da aliança, de tal maneira, e carregava um sinal e uma marca no seu próprio corpo, e todos os seus descendentes carregavam essa marca. Você lembra que marca era? A marca da circuncisão. Então era a marca da carne, lembra que apontava que aquele povo, aqueles descendentes pertenciam a Deus. Mas Abraão cria nisto e assim comunicou para todos os seus descendentes que não era apenas a marca na carne que eles deveriam carregar, mas a marca do coração, guardando a promessa, guardando o que Deus havia prometido e que cumpriria cabalmente quando ele enviasse esse descendente prometido, que é Jesus, o nosso Salvador. Nós sabemos que ele carregava a fé no seu coração. Na segunda parte do seu sermão, ele falou sobre um outro patriarca muito influente na vida do seu povo, que foi José. José foi o exemplo de um libertador, aquele que figurava, aquele que seria libertador do seu povo, e livrou o seu povo e o mundo na época da fome. Esse José foi rejeitado pelos seus irmãos, nós vimos isso. Ele foi vendido como escravo. Ele passou muitos anos injustamente na prisão. Mas qual era a tônica ali que Estevão queria apontar para nós? Deus estava com ele. Na oportunidade eu apliquei para os irmãos que por mais que passemos dificuldades na vida, por mais que as coisas venham contra nós, precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. E Deus o livrou de todas as suas aflições. Quando
ele chegou governador no Egito e assim cumpriu a vontade de Deus, que foi livrar a terra do Egito e todos os povos da terra naquele momento da fome. Eu lembrei para os irmãos que José também prefigurava Jesus Cristo. E que, assim como na sua primeira vinda, o nosso Senhor Jesus também foi rejeitado, também foi hostilizado, também foi vendido, desprezado. E assim como em um segundo momento, quando José revelou a sua identidade aos seus irmãos, Jesus também haverá de aparecer novamente e haverá de se revelar novamente para o seu povo. E nesse momento em que Jesus voltar, a Escritura diz que todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. E essa manifestação gloriosa será também o dia e o tempo em que este povo que o rejeitou o receberá com alegria e com fé e receberá Jesus Cristo como o seu bendito Salvador. Eles verão que aquele que o Pai enviou é o verdadeiro pão que desceu do céu para dar alimento à alma aflita de todo aquele que crê. Nesta manhã, irmãos, a terceira parte do sermão de Estevão cobre os versos 17 ao verso 22 do capítulo 7. E ainda na introdução desta parte do sermão, nós veremos este servo do Senhor introduzindo um novo personagem aqui no seu discurso. A figura mais representativa no Velho Testamento. Obrigado. É provável, e na verdade, essa figura que ele vai apresentar aqui, é a figura que expressa muito apreço entre os judeus na leitura do Velho Testamento. É Moisés. E como se trata de uma figura muito importante, irmãos, o próprio Estevão, ele vai tomar grande parte desse discurso falando a respeito deste também patriarca e profeta, Moisés, mas também ele vai aproveitar esse tempo para fazer conexões a respeito deste homem de Deus, Moisés, com a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos percebendo que a tônica da pregação de Estevão é sempre essa: apresentar, por meio da história do seu povo, que toda ela sempre apontou para Jesus Cristo. O tema deste sermão desta manhã, que é a continuidade da pregação de Estevão, a parte 3, eu chamei de Moisés, nasce a figura do grande libertador, ou nasce aquele que prefigurava o grande libertador. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus? Verso 17 ao verso 22. Hoje, irmãos, a gente vai fazer essa leitura e nós iremos voltar a textos do Velho Testamento, como a gente está fazendo aí nesse capítulo 7. Então, você vai ler aqui comigo e acompanhe as projeções que a gente vai lá no texto de Êxodo. Algumas vezes a gente vai em Gênesis e em Êxodo, a gente vai fazer esse movimento de ir e vir no Velho e no Novo Testamento. E isso é interessante e importante para que a gente entenda o contexto, a mente de Estevão, onde ele sacou essas palavras e o que ele quer comunicar para os seus leitores, que somos nós também, e quando ele estava ali diante daquele sinédrio. Então vamos à leitura, Atos, capítulo 7, verso 17 ao verso 22. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o acolheu e criou como seu próprio filho.
E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Amém. Vamos orar. Te bendizemos, Senhor, pela leitura da Tua sagrada palavra. E nos curvamos a ela nesta hora, com o nosso coração humilhados, pedindo ao Senhor que nos ilumine através da exposição deste texto. Que os nossos sentimentos estejam cativos, a nossa mente esteja devotada inteiramente ao Senhor Jesus. E ao final desta exposição, ó Deus, possamos acolher no nosso coração o conselho da Tua palavra e o conselho prático que ela tem para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, ver através da história que Estevão está contando, que o nosso libertador já nasceu, viveu entre nós e um dia voltará para nos livrar da morte e condenação eterna a todos aqueles que crerem. E um dia voltará para salvar todos aqueles que entregaram seu coração a Ele. Assim, Senhor, ilumina nossa mente e guia meu coração para que eu possa falar com clareza, para que os meus irmãos sejam edificados. Eu oro no nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. A cena realmente é longa, irmãos. E é a mesma que nós estamos tratando desde algumas semanas. O irmão Estevão, ele está diante daquela cúpula religiosa. É a cúpula política religiosa judaica formada pelo sinédrio reunido. E ele está sendo questionado, como os irmãos sabem, a responder às falsas acusações. E eu venho reiterando aos irmãos que a forma que ele escolheu para responder foi a sua pregação. Ele vem construindo este sermão de maneira serena. Eu mostrei para os irmãos que a introdução e grande parte desse sermão de Estevão é mesmo sereno. Ele já falou, como eu mostrei aos irmãos introdutoriamente, a respeito de Abraão. Ele falou sobre José, traçando uma linha temporal muito clara, mostrando aos seus acusadores que a história dos seus antepassados sempre apontou para o Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo. E aqui neste parágrafo que nós estamos considerando, Lucas, registrando a continuidade da pregação de Estevão, vai mostrar a nós, os leitores, que este servo de Deus está apresentando à sua audiência que o trilho da história do seu povo sempre seguiu a soberania divina. Aqui a gente vai ver mesmo a soberania de Deus, mais claramente no meio do seu povo. Deus nunca esqueceu a sua aliança. E Estevão também quer comunicar essa verdade aos seus irmãos, ou lembrar essa verdade a eles. Ele estabeleceu essa aliança com o seu povo, primeiramente com este patriarca que ele já falou no seu primeiro momento na pregação. E aqui, nesse terceiro instante, ele vai pensar novamente a ideia e o nome deste patriarca. Vejam comigo, olhinhos no texto, verso 17. Acompanhem comigo a leitura dessa primeira parte. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a quem? A Abraão. Essa sentença aqui, irmãos, que acabamos de ler, existe uma palavra que é muito importante, que ela conecta toda a ideia desta porção, deste parágrafo. É uma palavra que, aqui no texto, no original, a palavra grega, que é epangelias. Essa palavra grega, epangelias, ela é um substantivo que na gramática grega, ela carrega uma ideia de pertencimento, é um genitivo, é um substantivo genitivo, que comunica a ideia de posse, aqui nesse texto. E essa palavra foi traduzida para nós na expressão promessa. Epangelias ou promessa. E o seu significado corresponde ao quê?
quando você agora tem esse conceito de que promessa ou epangelias é um substantivo genitivo que dá a ideia de posse, de pertencimento, né? Então ele não colocou essa palavra aí desapropriada no texto. Ele quer comunicar que nesse período, nesse tempo, quando estava se aproximando o tempo desta promessa, esta promessa foi acolhida por Abraão pela fé. Ele se apropriou dessa promessa. Ele recebeu, ou seja, Deus prometeu a ele uma bênção que foi dada por Deus a ele, uma aliança específica que seria cumprida. E o que Abraão fez? Ele acolheu com fé, ele recebeu em seu coração como verdade absoluta. E qual o contexto desta promessa que se aproximava, como Estevão está dizendo? Esta promessa que Abraão se apropriou, se apossou, e ninguém ia tirar do seu coração. Qual é o contexto que Estevão está mostrando, onde esta epangelias estava chegando no tempo do seu cumprimento? É só a gente ir lá no texto de Gênesis, capítulo 15. Abram, por favor, Gênesis, capítulo 15. Eu preciso ler para que tenha mais sentido para os irmãos, e não fique apenas na palavra epangelias, promessa. Isso poderia ser muito subjetivo. Mas esta palavra aqui, epangelias, que é esse genitivo de apropriação. Abraão se apropriou de algo. E onde é que está essa apropriação? Aqui, primeiramente, Gênesis 15, verso 7 ao verso 21. Vamos ler. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Ele já está em Canaã. Ele já fez aquele movimento de sair da Mesopotâmia e ir para Canaã. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Lembram, irmãos? O Senhor não tinha dado nada a eles. Ele só comprou o quê? Não sei se vocês lembram. Um lugarzinho onde ele seria enterrado. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte à outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Trevas o acometeram. Aí vem a promessa. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo? 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás a teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Ali era uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a aliança com Abrão. Aqui o texto está falando Abrão porque o seu nome ainda não foi mudado, mas a gente sabe que é Abraão. Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio Eufrates, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Então, irmãos, esta promessa está aqui nesse texto. Os irmãos sabem muito bem que 400 anos, na verdade, são 430 anos, como está registrado em Êxodo capítulo
15, versículo 40, ou não, capítulo 12, versículo 40, são na verdade 430 anos. Mas Estevão está se referindo aqui a esta promessa, o fato que Deus havia jurado que iria livrar o seu povo da escravidão. Então a promessa aqui que Estevão está se referindo lá no capítulo 7, é o livramento da escravidão lá no Egito, que foram 430 anos. Acabamos de ler aqui em Gênesis que esta promessa, ou esta epangelias, que Abraão se apropriou, foi feita justamente quando Deus fez aliança com ele. Eu não disse a vocês que Estevão está mostrando que Deus é um Deus que faz aliança e cumpre a sua aliança? Então ele fez a aliança e fez a promessa e cumpriu. Os irmãos sabem que Deus tirou aquele povo com mão poderosa daquele terrível exílio, ou daquela terrível escravidão com a qual eles amargaram mais de 4 séculos. E para tanto, irmãos, para o cumprimento dessa promessa, um movimento Deus teria que fazer. Havia um movimento que Deus estava fazendo para que tal promessa se cumprisse por causa da aliança que Deus tinha feito. Estão conectando isso? Havia uma aliança, Deus passando pelo meio daquele fogaréu, ou pelo meio dos animais partidos em tocha e um fogaréu fumegante. E havia a promessa de libertar o povo do exílio, ou da escravidão. Mas o movimento também, Estevão nos diz, lá no final do verso, volta lá no capítulo 7 de Atos, capítulo 7, verso 17. Está aí, o povo cresceu e se multiplicou. O povo crescer e se multiplicar é esse movimento que Deus precisava também fazer. E esse movimento está lá em Êxodo. Agora vai lá em Êxodo. Capítulo 1, versículo 7, para você colocar os olhinhos e verem como Estevão está conectando a história direitinho. Ele falou de Abraão, ele falou de uma promessa, ele falou de uma aliança, e agora ele está falando que em cumprimento desta, um movimento Deus realizou. E lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 7, pode ficar aí em Êxodo, tá bom? Diz assim: mas os filhos de Israel foram o quê? Foram o quê, irmãos? Fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Que terra era essa? Onde eles estão? No Egito. O Egito se encheu de hebreus, de israelitas. Imagina, irmãos, vocês lembram no sermão passado quantos chegaram lá? 75. Olha que movimento maravilhoso Deus está fazendo no meio desse povo. De 75, aquele povo tornou-se milhares, milhões. Isso foi uma obra divina, irmãos. Mas é importante fazer uma observação aqui, já que você tem em mente que este povo saiu de 75 para milhares, milhões. O povo de Israel se multiplicou em virtude desta pangelias, em virtude dessa promessa que Deus fez a Abraão. Mas havia uma outra promessa que realmente fazia com que eles multiplicassem, porque essa primeira promessa que eu mostrei para vocês seria a libertação da escravidão. Mas há uma outra promessa, uma outra epangelias, que fazia com que esse povo realmente multiplicasse. E está lá, não precisa ir comigo não, em Gênesis capítulo 15. Na verdade, em Gênesis capítulo 15, quando Deus falou para Abraão que faria dos seus descendentes como o pó da terra e como as estrelas dos céus, uma multidão que não se poderia contar. Ele ratificou essa bênção aí, no capítulo, foi na verdade capítulo 13 de Gênesis, depois capítulo 15, e mais à frente ele vai firmar novamente essa promessa no capítulo 22. Então, o crescimento que Deus deu a este povo não foi
um crescimento meramente natural. Foi porque tinha uma promessa de que eles se multiplicariam grandemente, e Deus não quebra o que fala. Mas infelizmente, irmãos, enquanto esse povo está desfrutando dessa bênção multiplicadora divina, no meio desse povo pagão, Deus está abençoando os israelitas a crescerem e se multiplicarem, e esse mesmo povo se corrompeu. Enquanto cresciam e viam a virtude de Deus os multiplicando, eles também se corromperam com os deuses do Egito. E onde é que a gente vê isso? Não está claramente aqui no texto. Mas se você for lá em Josué, capítulo 24, no versículo 14, você vai ver, depois que o povo já saiu do Egito, Josué, que foi aquele que substituiu Moisés, ele vai repreender os seus irmãos, dizendo que eles deveriam lançar fora os deuses do Egito. Olha o que ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, e com fidelidade deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Então mostra aqui que ao passo que Deus estava abençoando e multiplicando esse povo, muitos deles se corromperam com a glória do Egito e com os deuses do Egito. E o profeta Ezequiel, lá na frente, também, mais uma vez, vai repreender os seus irmãos, quando está denunciando os seus pecados. No capítulo 20, versículo 7 ao versículo 8, ele está dizendo assim para os seus irmãos, Deus falando: então lhes disse, cada um de si, lance de si as abominações, de que se agradaram os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Estou lendo Ezequiel capítulo 20, verso 7 ao verso 8. Eu sou o Senhor vosso Deus. O verso 8 dizendo: mas rebelaram-se contra mim, e não quiseram ouvir, nem lançar fora as abominações, de que se agradaram os olhos, nem os nossos olhos, nem abandonar os ídolos do Egito. Então disse: derramarei sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então esses textos aqui, meus irmãos, provam que o povo hebreu, ou os israelitas, grande parte deles, se contaminaram com os pecados, com a idolatria do Egito. Doravante, não devemos interpretar que a escravidão que eles amargaram de mais de 4 séculos foi resultante da idolatria ou do contexto cultural pagão. Não foi. Foi por causa da promessa. Deus havia dito que esse povo seria escravo e que depois de um certo tempo, essa geração multiplicada retornaria à sua terra. Mas isso também não exclui a realidade de que o povo deliberadamente, no processo em que esta promessa estava acontecendo, eles acabaram se corrompendo. E isso aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma observação para a nossa vida. Deus é um Deus fiel e zeloso, não é verdade? Ele faz promessas a nós. E didaticamente Ele até nos pune, até nos envia circunstâncias difíceis, e nós devemos ser fiéis e continuar fiel ao Senhor até o cumprimento cabal de suas promessas, porque elas não deixarão de se cumprir se nós formos infiéis, como o povo de Israel foi infiel. Mas porque Deus fez uma aliança unilateral, lembra? Eu li o texto a vocês, os animais estavam partidos e Deus passou pelo meio enquanto Abraão estava dormindo. O Deus que passou e fez a aliança é o Deus que não quebrou a aliança. Então Deus prometeu a nossas vidas, Ele vai cumprir. Nos cabe ser fiel. Nos cabe viver nesse Egito, que é este mundo que nós nos encontramos, não debaixo do chicote de Faraó, não debaixo da opressão que o mundo tenta impingir em nosso coração, mas mesmo com as aflições deste mundo,
fiel ao Senhor, sem deixar que a nossa alma se corrompa. Porque as seduções serão muitas, você viu. Deus está te abençoando, está fazendo você multiplicar, né? E você se alegra, como o povo de Israel se alegrou. Deus está eu cheguei aqui com 75 pessoas, agora são milhares. Aí acha que agora é o dono da cocada preta, é a última Coca-Cola do deserto. E aí você quer agora fazer o que você acha que deve fazer. E aí você pensa que pode caminhar como você queira. E começa a se apaixonar com o Egito. E erigindo os deuses, e erigindo os deuses. Deus vai cumprir a sua promessa. Não se preocupe, Ele vai te pegar. Ou você pensa que você vai ficar andando à toa nesse Egito. Ele vai pegar você. Ele vai pegar você, Ele vai amassar você, porque você é um barro nas suas mãos. Eu e você somos pó. Ele vai amassar, didaticamente, porque Ele tem uma promessa para cumprir. Mas ó, irmãos, para que a gente não padeça, é melhor ser fiel. Essa história nos mostra que a gente precisa ser fiel e não incorrer para a mesma coisa que incorreu o povo de Israel. Então, a observação aí feita. Vamos à continuidade. É importante que isso fique claro, para que a gente não saia aqui pensando que a opressão lá no Egito foi por causa dos pecados. O pecado aconteceu de fato, mas a opressão foi didática. Nós precisamos ser fiel, como o povo lá precisava ser fiel. E qual foi o meio então didático que Deus usou para que essa promessa fosse cumprida? Qual foi o veio didático que Deus usou? Em Êxodo você está comigo, mas ela está dentro das palavras da pregação de Estevão, verso 18 e 19, que está projetado aí. Projeta aí, verso 18 e 19 de Atos. Acompanhe comigo, para não perder o fio da meada. Até que se levantou, então o povo estava se multiplicando, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça. Que raça é essa? Israel. Quem está falando aqui é um judeu, Estevão. Ele está dizendo: a nossa raça foi afligida, ou o nosso povo, os nossos descendentes, ou os nossos antepassados, melhor dizendo, foram esmagados. Ele vai dizer aqui: e torturou os nossos pais. Estevão está relatando aqui o que está em Êxodo. Então vamos voltar para o Egito. Vai lá. Voltar para o Egito é só um movimento aqui literal, viu? Vai lá em Êxodo, capítulo 1, verso 19 ao verso 14. Foi Deus que levantou esse governante, porque a soberania de Deus rege a história do seu povo. Foi Deus que, na sua providência didática, quis levantar esse governante egípcio, que não conhecia a história de José. Porque numa leitura rápida, acabou Gênesis com a morte de José e seus irmãos. E nós vimos que eles foram sepultados. José foi sepultado, mas depois eu mostrei para vocês no sermão passado que depois que eles saem do Egito, até os ossos de José são levados. De Josué, ou de José são levados. Mas numa leitura rápida parece que essa coisa foi logo assim em sequência, em alguns meses, né? Mas irmãos, aqui foram séculos. Quando a gente chega aqui em Êxodo capítulo 1, já tinha passado alguns séculos. Porque lembra da promessa? Quanto tempo o povo tinha que ficar ali? 430 anos. Então não é de uma noite para o dia. Ou não passou um ano. Passaram-se séculos. Alguns comentaristas chegam a dizer, não é assertivo, entre 2, 3 séculos. Eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas o que eu quero que os irmãos estejam claros quando verem esse texto, é que a coisa não é tão rápida. E às vezes você fica se queixando aí, quando Deus lhe fez uma promessa, por que não cumpriu? Por que não chegou? E você fica inquieto, né? Inquieto, encegueirado. Calma, irmãos. Você está no tempo da providência de Deus. As coisas na Bíblia aqui não é bate pronto,
feijão com arroz. Tem um tempo. Então, Deus, neste tempo de alguns séculos, levantou um outro rei que não conhecia José. O crescimento desse povo hebreu aqui também não foi da noite para o dia. Para sair de ter 75 para se tornar milhões, não é em um ano, em 2, em 10, ou em 100 anos. Precisa-se de séculos. Eu não estou reiterando para os irmãos que eles agora são uma multidão de milhares ou milhões. Então a distância aqui são de séculos. E por que esse rei, que na providência de Deus foi levantado, não conhecia os feitos de José? Obviamente, naturalmente, porque se passaram muitos o quê? Anos, é? Se ninguém contar a história do seu povo, essa história fica o quê? Fica o quê? Esquecida. Então a história precisa ser contada, né? Mas quem não tem compromisso com a história, vai se importar? Não se importa, irmãos. Vamos à leitura do texto de Êxodo para isso ficar mais claro para vocês, tá bom? Êxodo 1, a leitura do verso 8 ao verso 14. Entre mentes se levantou sobre o Egito, né, um outro rei que não conhecia José. E disse ao seu povo, isso é o rei falando ao seu povo, falando aos egípcios: eis que os filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo guerra, eles se juntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, o que acontecia? Mais se multiplicava. Quanto mais sofriam, mais Deus estava abençoando. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quem ficava inquietado? Os egípcios, Faraó. Porque o povo estava sendo oprimido, mas continuava se multiplicando. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão de barro e tijolos. E com todo o trabalho no campo e com todo o serviço que na tirania os serviam. Então a imagem aqui é de dureza. Dureza de amargar a alma. Você sabe o que é sofrimento nesse nível? Não é aquele sofrimento que você tem muitas vezes de, depois de um final de semana, ter que levantar 4 horas da manhã para pegar ônibus lotado para ir para o trabalho. Não é esse sofrimento não, meu irmão. Não é esse chicote não. Era de amargar a alma. Não é de levantar cedo, tomar um banho frio, né, e ter que ir trabalhar. Era de quebrar a alma. A servidão era tão dura, tão terrível, que quebrava a esperança desse povo. Era um sofrimento que fazia com que qualquer judeu, ou qualquer israelita, melhor dizendo, tivesse o desprazer de viver. Você já viveu assim? Você já passou um tipo de opressão assim? Que você não tem mais esperança na vida, que a tirania é tão terrível que você não tem mais prazer de viver, a vida perde as cores. É o que estava acontecendo com aquele povo. Perdeu o sabor. Eles nem lembravam mais da promessa. Lembra, irmãos, que nós precisamos lembrar, e existe um texto no Velho Testamento que diz que nós devemos lembrar, trazer à memória o que nos traz a esperança. Esse povo estava sendo oprimido. O chicote de Faraó foi tão severo, tão terrível, que não apenas tocou o corpo daquele povo, mas tocou também aonde? A alma. Então, meus irmãos, um outro parêntese aqui. O problema maior é quando as aflições chegam na nossa alma e se instalam. Porque a gente consegue até administrar quando as coisas são físicas. Quando estão aqui apenas no estereótipo. Mas quando está aqui dentro, quando está na alma, onde ninguém vê, e a gente tenta mascarar, a gente tenta fazer de conta, mas por dentro a gente está moído, quebrado, sem esperança.
A gente está partido ao meio. A gente já perdeu o sabor da vida e as pessoas estão pensando que a gente está rindo e as pessoas estão pensando que está tudo bem. O problema é quando se instala em nossa alma a opressão e a tirania. E foi isso que esse líder maligno, mesmo levantado por Deus, porque é Deus que constitui tudo, estava fazendo com aquele povo. Mas nós lemos aqui, quanto mais o povo afligia, a promessa de Deus continuava sendo. Então, meus irmãos, quando você estiver sofrendo, lembre da promessa de Deus. Lembre da epangelia, se aproprie. Porque se você tiver apropriado como Abraão, como todo servo de Deus tem que fazer com a promessa de Deus, então o que Deus falou vai lhe trazer esperança, vai lhe devolver o riso, vai lhe devolver a paixão, a alegria, vai te levantar da tristeza. Porque o Senhor está dizendo, embora estes israelitas, que muitos estavam contaminados com a idolatria, não estavam percebendo que Deus estava velando pela sua promessa. Deus está cuidando de você, viu? Ele está velando por sua vida. Por mais que o chicote esteja estalando no seu lombo, Deus está cuidando de você. E o que você tem que fazer? Frutificar, multiplique. Isso é um bom recado para os homens, né? Vamos ter filho, viu? Tá difícil, pastor, o trabalho está ruim, vai ter filho. Israel fazia isso, ia ter filho. Onde é que ele tinha um consolo? Na neguinha dele, né? Bonito aí o filhinho aqui, bem feito, viu, meu filho? Eu tenho 5. Então eles se consolavam e Deus os multiplicava. Fechando aqui essa brincadeirinha, mas com fundo de verdade, porque o meu desejo é ver essa igreja cheia de criança. E eu fui visitar essa semana a pequena Melissa, linda, lindinha. Daqui a pouco a gente vai apresentar ela aqui. Aí o Rubem está babando. Eu nunca vi o Rubem tão babobaiado na minha vida. Tão bobão. Ei, a gente fica babando quando um bebê nasce, né? Aí ele disse, pastor, você gosta de criança? Eu gosto. Como eu gosto. Como eu queria que ele tivesse mais um agora, né? Mas não pode mais. Então, o meu desejo é essa igreja tá cheia de menino aqui, ó, pulando. E a gente tendo que ir clarinho doido, mais os meninos aí, para ter que fazer um berçário maior. A estratégia de Faraó foi o quê? A primeira, vamos oprimir, vamos quebrar a alma, para que esse povo pare de crescer. Deu certo, irmãos? Deu certo? Por que não deu certo? Perfeito, Tarcísio. O inferno pode até se levantar, irmãos, e vai. Para quebrar sua alma, para te destruir. Vai dar certo? Não vai por quê? Porque Deus que prometeu é fiel para te sustentar. E o que Ele prometeu vai se cumprir. Não é o que eu estou te dizendo, viu? E nem o que um profeta de plantão de esquina apareceu lhe falando. Joga tudo no lixo. Mas é o que Deus te falar. O inferno pode até se levantar, mas a promessa vai ficar de pé. Porque Deus é um Deus de aliança e não quebra ela. Mas os inimigos, irmãos, mesmo percebendo que Deus está cumprindo o seu processo em nossa vida, você acha que eles vão parar? Eles mudam a estratégia. E qual é a estratégia que ele resolveu fazer? Lá em Êxodo, a gente vê que como não estava dando certo oprimir e quebrar a alma desse povo, então vamos fazer o quê? Vamos matar os seus filhos. Vamos ser mais ardilosos, vamos ser mais cruéis. Vamos agora matar. Eles não se multiplicam demais? Então vamos matar os meninos. E foi assim que o texto, lá em Atos, Estevão nos dá essa informação. Que a opressão foi tão grande, a ponto de que, a parte B do verso 19, a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos para que não o quê? Sobrevivessem. É o que Estevão falou lá no texto é o que o próprio Moisés escreveu lá no texto de Êxodo. Este homem aqui maligno, esse rei cruel, não se contentando em em oprimir a alma dos nossos irmãos, dos hebreus, ele agora muda a estratégia e quer matar os filhos israelitas.
Então ele instalou ali o quê? Um infanticídio. Vamos matar os meninos. E o que ele fez? Ele chamou 2 hebreias, parteiras, e disse: quando nascer uma criança hebreia, vocês que são as parteiras, correm lá, e quando esse menino sair do ventre, ou essa criança sair do ventre, analisa. E se for menino, você mate. E o texto nos diz que essas parteiras ouviram o conselho deste faraó maligno, mas não quiseram cumprir. Não quiseram por quê? Porque elas eram boas. Por que não cumpriram? Isso. Porque Deus prometeu, irmãos, e a sua providência cobre a nossa vida. Então, a nosso olhar na providência divina tem que ser diária. Todo dia você tem que acordar e ver que a providência de Deus vai te livrar. As parteiras não quis atender Faraó. E o que o texto lá diz em Êxodo? Faraó chamou elas e disse: por que vocês não deram fim nessas crianças, em outras palavras? Não, porque quando nós chegávamos até as hebreias, elas, por serem mais vigorosas e mais fortes do que as egípcias, quando chegávamos lá, as suas crianças já tinham nascido. Então o faraó coçou a cabeça e disse: rapaz, não tem jeito. Aqui tem uma tensão teológica desse texto de Êxodo. Alguns comentaristas criticam assim: será que essas mulheres mentiram para Faraó? Será que elas falaram a verdade? Isso aqui é uma questão de ética bíblica. Quando que tem gente que mente, faz uma mentirinha por um bem maior, não é isso? Então a ética bíblica vai querer explicar esse ponto aqui. E alguns comentaristas acham até que elas mentiram e que Deus favoreceu a elas por causa de um bem. Então, eu não me inclino muito a essas coisas não, viu? Quem sabe em um estudo de escola bíblica eu venha trazer para vocês aqui esse tema sobre ética bíblica. Eu não vou poder entrar nisso aqui porque isso aqui é uma história pano para muita manga, né? Mas o fato é que o texto diz que Deus favoreceu essas mulheres, porque elas resolveram não matar os meninos hebreus. Favoreceu de tal modo que aquelas parteiras que ajudavam a dar luz, elas puderam casar e ter os seus próprios filhos também. Então, há quem diga que elas também não podiam ter filhos. E Deus, graciosamente, lhes deu filhos enquanto ela ajudaram a preservar os filhos dos seus irmãos. O fato aqui é que Deus estava preservando o seu povo por causa de sua promessa. Dessa forma, um outro movimento o faraó tinha que fazer. Porque o intuito dele era destruir. Eu disse a vocês que se instalou ali o infanticídio. Então, já que as parteiras não podiam resolver o problema, não podiam servir à sua vontade, o que ele fez? Ele expediu um decreto em todo o Egito, dizendo que toda criança que nascesse hebreia, o povo egípcio deveria pegá-las e afogá-las no Egito, mas todos os meninos, todo menino que nascesse, deveria ser afogado no rio Nilo. E aí, meus irmãos, é o que nós vimos o Estevão falar. A atrocidade forçou os pais a ejeitarem os seus filhos, a abandonarem. A palavra ali é abandonar para morrer. E aplicando ao texto de Êxodo, aonde é que eles estavam lançando seus filhos? Afogados no rio, para que fossem mortos afogados no rio. Você acha que os pais estavam fazendo isso com alegria, irmãos? Claro que não. Nenhum pai quer matar o seu filho, nenhum pai em sã consciência quer matar o seu filho, ele morre pelo seu filho. Mas eles estavam sendo forçados a fazer isso. Mas é nesse tempo de tanta hostilidade que eu estou desenhando para os irmãos e mostrando nas Escrituras, de grande dificuldade que aquele povo estava passando, Deus levantou um grande libertador. É no meio dessas crianças que foram nascendo
que nasceu aquele que figurava o grande libertador, ou que apontaria para o grande libertador do seu povo. Veja comigo o verso 20 de Atos. Por esse tempo, que tempo é esse? Tudo isso que eu construí para vocês, até aqui. Nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Estevão aqui está falando, volta lá para Êxodo capítulo 2. Agora é capítulo 2, versículo 1. Estevão está falando aqui do nascimento de Moisés. E lá em Êxodo capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, eu estou lendo na NVT. A mulher engravidou e deu à luz um menino. E viu que ele era um lindo bebê. E o escondeu por 3 meses. Então os pais desse pequeno infante, que deveria ser colocado ou abandonado lá no rio Nilo, quem eram esses pais? Arão e Joquebede. Segundo o que também está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 23, eles perceberam que essa criança era diferente, era especial, era lindo, como eu li para vocês lá no texto de Êxodo. Mas irmãos, qualquer pai acha seu filho lindo, não é? E por beleza, nenhum pai vai matar seu filho. Cada pai acha seu filho mais lindo do mundo. Só que esta formosura ao qual se refere aqui, não é algo físico apenas. Eles não atenderam a ordem de Faraó. Lá em Hebreus diz que eles não se acovardaram, eles não se amedrontaram em cumprir a vontade de Faraó. Eles guardaram o seu filho lindo, o seu filho formoso, mas não porque era bonito. Todo bebê, irmão, que foi afogado no Egito, era lindo aos olhos dos seus pais. Mas a formosura de Moisés, que é dita em Hebreus, que é dito em Êxodo, que é dito por Estevão, era uma formosura que transcendia a beleza física. Apontava para a graça divina em parte do cumprimento da promessa. A formosura desse menino correspondia, irmãos, aos desígnios divinos que estava sobre este, que carregaria sobre si a promessa de ser o futuro libertador dos seus irmãos. Então os pais perceberam que aquela criança era diferente, porque Estevão nos dá a luz que os seus pais disseram que eles eram formosos, que ele era formoso aos olhos de quem? De quem? Formosos aos olhos de quem, irmãos? Não está dizendo formosos aos olhos dos pais. O que o autor sagrado, quem dá essa informação que ele era formoso aos olhos de Deus, é Estevão. Hebreus fala que ele era formoso. Moisés também, descrevendo a si mesmo, diz que era só formosura. Mas Estevão é que lança mais luz para nós. A formosura era aos olhos de quem? Porque era o quê? Era a vontade de Deus que os pais estavam olhando. Era para o propósito de Deus, era para a promessa de Deus. O que te torna belo, meu irmão, não é o teu estereótipo, não. E você tem que se cuidar, né? Você precisa mesmo se cuidar. Você não pode viver relaxado, né? Relaxada. Tem que pentear o cabelo, tem que fazer a barba, né? Tem que tomar um banho, passar um perfume. Tem que se cuidar. Tem que lavar o sapato. A meia tem que trocar. Porque tem gente que quando vai visitar o irmão, tira o sapato para entrar aqui em casa, ele pensa, e agora? Porque está um chulé ali dentro, né? E agora? Tem que se cuidar. Tem que cuidar porque somos templos do Espírito Santo, né? Eliana está dando risada ali. Mas é verdade, irmãos. Tem que cuidar para não ficar com aquela axila forte, né? Porque na educação, muitas vezes, você está ali mal cheiroso
e a pessoa não diz: ô irmão, você precisa melhorar isso aí. A gente tinha que falar mesmo, né? Chamar a parte e dizer: cuide-se. Mas eu estou falando isso porque você precisa cuidar do seu estereótipo, como eu também preciso fazer isso. Mas não é esse cuidado que a gente precisa ter de fato, que vai nos tornar belo aos olhos de Deus. Tem que ter isso, irmãos. Mas tem que ter a beleza interior. É aqui dentro que precisa ser belo. É o que a gente acolheu aqui dentro. É a promessa que a gente segurou aqui dentro. E é a consciência de como Deus quer nos usar. Então, de uma maneira maravilhosa, Deus mostrou aos pais, a Arão e Joquebede, que aquele menino seria usado por Deus. Que ele não deveria ser afogado no Egito, no rio Nilo. Então, olhe para dentro de você, para dentro de si mesmo, e vasculhe o teu coração, meu irmão e minha irmã. E veja se há beleza no seu interior. Porque não adianta esse teu estereótipo, que eu estou dizendo e reiterando que você precisa cuidar, e cuide mesmo. Escove os dentes, troque a roupa, faça tudo bonitinho. Mas cuide também da alma, cuide também do coração, porque não vai adiantar o exterior. Eu preciso que você cuide do seu coração, eu preciso cuidar do meu coração. A gente precisa cuidar do nosso interior e entender o propósito de vida que Deus tem para a nossa vida, para cada um. A formosura e a beleza não está no estereótipo, mas está na promessa que nós guardamos em nosso coração. Então, se você acolheu essa pangelias, você vai de fato transparecer essa beleza interior, essa formosura interior. Então, Estevão vai continuar apontando aqui no verso 21, que a formosura dessa criança, essa beleza dessa criança, foi percebida também pela princesa egípcia, mas isso também era parte da providência divina. A princesa egípcia não percebeu como perceberam os seus pais, os pais verdadeiros de Moisés. Ela viu a beleza exterior do menino e quis guardá-lo. Vamos lá? Verso 21 de Atos. Quando foi exposto, os pais guardaram 3 meses. Esse guardar 3 meses aqui, meus irmãos, é para a gente interpretar o quê? No contexto aqui, como é que você interpretaria isso? Quem tinha que morrer era quem? Quem? Os meninos, não é? Então, guardar e esconder, era esconder, na verdade, o quê? O sexo do menino. Todo mundo sabia que tinha uma criança ali. Porque lembra que quem tinha que ser afogado era quem? Os meninos. As meninas que nasciam continuavam no meio do povo. De alguma forma, os pais foram muito criativos em esconder a verdadeira identidade daquela criança. E eles só puderam fazer isso durante 3 meses, que toda criança pequenininha parece que é uma coisa só, né? Então vai tomando forma, e quando chegou aos 3 meses, não dava mais para esconder. O que eles tinham que fazer? Confiar agora somente na promessa. E aí, agora que chega a parte também que eu queria apontar para você. Porque vai chegar uma hora na vida que não vai dar para a gente usar criatividade não, irmãos. Não dá mais. A gente vai ter que abrir mão da nossa criatividade e confiar plenamente na providência de Deus. E qual era a providência de Deus? Colocar um menino, um infante, em um cesto coberto de betume e lançar no rio Nilo. Ai, meus irmãos, Deus é maravilhoso, viu? E esse menino está no fluxo do rio, dentro de um cesto betumado. E quem está se banhando nesse rio? Como de costume. É quem? A princesa de Faraó. Que também deveria ser tão arrogante quanto o pai. Porque ela é a princesa. Mas Deus, na providência, pegou o coração dessa princesa. Enquanto ela se banhava no rio,
ela percebeu que às margens do carriçal do rio havia um choro. E um cesto ali, um choro de criança, e ela mandou que a sua serva fosse lá pegar. E quando ela pega, que ela destampa, eis o menino. Devia estar coradinho, bonito, né? Formoso, não é? A formosura de fato você sabe o que é, mas era bonito mesmo. Era uma criança bela, era perfeito, coradinho, tão forte. E ela dizia, não é um recém-nascido, essa criança já tem alguns meses de vida. Então estava bem amamentado, estava forte, né? E ela diz, eu vou ficar com essa criança, eu vou ficar com ele. E na providência divina, lá no texto, o que acontece? A sua irmãzinha está ali, ó. Quem é a irmãzinha desse bebezinho? Miriam. Está ali por entre os arbustos, por entre o matinho, se escondendo para ver o que vai acontecer. Não sei, quem sabe os pais disse, vai ver qual fim será. E aí, quando ela percebe que a princesa pegou a criança, ela se revela e diz, você não quer que eu consiga uma ama para alimentá-lo? A princesa não tem filhos, não tem leite. Aí a princesa diz, tá bom, até vou pagar por isso. Eu até vou pagar o salário para ela. Olha como a providência de Deus é maravilhosa. Quem criou nos primeiros anos de vida Moisés foi quem? Os seus pais verdadeiros. Então Moisés volta para a casa de Arão e Joquebede e é criado ali. Aí eu quero trazer um ponto para vocês aqui muito importante. Os pais aproveitaram esse tempo que estaria com essa criança para educá-lo. Porque ela disse, quando ele estiver mais forte, traz ele para mim. Ela ia criar ele. Então, Joquebede sabia que não ficaria com seu filho o tempo inteiro. Que seria por um pequeno espaço de tempo. Há conflitos de informação de quanto tempo isso seria, viu, irmãos? Alguns pensam que seriam 2 anos, outros dizem que seriam 5 anos, porque era o tempo máximo para um infante desmamar, dentro da cultura antiga. Eram mais ou menos 5 anos. E se fosse até 5 anos de fato, os pais teriam tempo suficiente para formar no coração de Moisés o quê? O temor a Deus. A amar a Deus acima de todas as coisas. E a saber de onde ele pertencia, ao Deus verdadeiro que ele pertencia. E as promessas que Deus fez a quem? A Abraão, que também eram promessas que ele deveria acolher no seu coração. Quando a gente estiver avançando mais na mensagem de Estevão, a gente vai perceber isso mais claramente, Estevão falando, mostrando que ele tinha consciência de que seria o libertador dos seus irmãos. Isso mais na frente. Então a princesa concordou, essa criança foi criada, mas quando ela tirou ele das águas, o texto diz, irmãos, que ela deu o nome a ele de quê? Ele não tinha, a gente não sabe se os pais tinham dado um outro nome. Oi? Ela deu um nome a ele, e o nome foi o quê? Moisés. Mas se você não sabia, olha como é a providência de Deus, irmãos. Quero que vocês vejam a providência bela de Deus, que está sobre a sua vida também. O nome Moisés, de fato, é um nome de origem egípcia. E o nome Moisés, na origem, na cultura egípcia, é um nome que faz alusão ou tem um tipo de relação com um dos deuses, falsos deuses egípcios, que era Ra, de onde vem a expressão Ramsés. Lembram daquele desenho que a gente vivia assistindo depois da escola? Mun-Ra. Lembra daquele Mun-Ra, né, dos Thundercats? Quem lembra? Lembra? Aquele desenho ali faz a menção a um dos deuses do Egito, que é esse Ra. Então, esse nome Moisés fazia uma alusão, o nome egípcio faz uma alusão a esse deus Ra, ou
se a princesa tivesse pensando nisso, fazendo essa elucubração, ela estava pensando assim, aquele que foi nascido por Ra. Só que, irmãos, olha que providência maravilhosa. Ela sabia muito bem que aquele menino era hebreu, porque lá no texto em Êxodo ela diz que é um menino hebreu. Ela sabia, porque uma criança achada no rio só poderia ser porque havia um decreto para afogar as crianças lá. Então ela sabia que era um menino hebreu. Então o que ela faz? Providência de Deus, irmãos. Há um verbo hebraico que é marchar, de onde vem o significado de tirar ou puxar. E claro, a princesa hebreia, ela era muito educada, ela sabia muito bem a língua semita, ela sabia muito bem a língua dos hebreus. E aí ela usa, segundo os comentaristas, viu, irmãos? Eu entendo que isso de fato é uma providência de Deus. Ela usa o verbo machar, que significa tirar e retirar, e diz, porque esse se chamará Moisés, porque ele foi retirado ou puxado da onde? Das águas. Então, providentemente, o que é essa providência aqui? Ficou-se associado um conceito teológico sobre Moisés e não um conceito pagão. Quem é que puxou Moisés das águas? Foi realmente a princesa ou foi Deus? Deus, por causa da sua promessa. Então ela usa esse trocadilho de palavras, a expressão lá egípcia e a expressão grega machá ou Moshe, que é Moisés, para dizer, esse menino foi tirado das águas. Mas foi Deus, o Deus verdadeiro, não foi Ra que tirou ele das águas, foi o Deus Todo-Poderoso, Deus que havia prometido desde Abraão que iria enviar o descendente. E Moisés é aquele que prefigurava este libertador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o rio que representava o lugar que seria o sepultamento daquela criança se tornou o lugar para a sua vida. As águas do rio que poderiam afogá-lo, foi na verdade o lugar de onde ele foi tirado por Deus. E essa criança saiu ileso. E um dia lá na frente, ele faria com que o seu povo passasse por entre águas, as águas do Mar Vermelho. No verso 22 de Atos, a gente vai ver aqui que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras. Quando ele cresceu e foi desmamado, o que a princesa fez? Trouxe de volta para casa. E educou esse menino com todo o conhecimento da maior civilização da sua época. Não havia civilização naquela época, meus irmãos, mais preparada na ciência do que os egípcios. E ser um homem poderoso em palavras e em obras, significa que este Moisés se tornou um menino, um homem notável, um homem maravilhosamente inteligente, de grandes feitos. Então ele foi educado em toda a sabedoria do Egito e se tornou realmente um homem de muita expressão em todo o Egito. E segundo alguns historiadores, ele estava ali na linha de sucessão de Faraó. Ele se tornou o neto adotivo de Faraó. E seria talvez o próximo faraó. Estava na linha de sucessão, segundo alguns estudiosos. Mas ele escolheu desprezar tudo isso, porque ele amou primeiro a Deus. Por quê? Lembra dos anos que os seus pais educaram? A melhor sabedoria ele não recebeu do Egito. Ele recebeu da cultura do seu povo. Ele recebeu conhecendo o Deus Javé, o Deus da aliança. Então isso aqui, meus irmãos, nos mostra que nós precisamos aproveitar mesmo o tempo para educar os nossos filhos. Exposto o texto, eu quero fazer algumas considerações para vocês. E eu quero puxar esse gancho a partir dessa parte final aqui. E falar aos pais da igreja, aos pais que estão aqui. A formação dos nossos filhos precisa começar logo quando eles saem do ventre de suas mães. Então a gente precisa aproveitar todo o tempo, irmãos, porque o tempo passa muito rápido.
né? Para aquela família, seriam no máximo 5 anos. Filhos crescem e vão ganhar a vida. Mas eles não podem apenas ser reconhecidos quando eles começarem a adentrar a faculdade, quando eles começarem a se formarem, a se tornarem profissionais, para serem homens notáveis. Nós queremos que os nossos filhos sejam notáveis, tenham boas obras, sejam grandes em obras e grandes em palavras, né? A gente quer que os nossos filhos tenham projeções, a gente quer que eles tenham um futuro assegurado. A gente não quer nossos filhos debaixo da ponte, a gente não quer os nossos filhos mendigando. Mas a gente esquece às vezes de falar o coração dos nossos filhos. E nos preocupamos apenas em formá-los pessoas notáveis. Nos preocupamos apenas em fazê-los engenheiros, médicos, doutores, professores, profissionais. E esquecemos de formá-los o homem de Deus e a mulher de Deus. Seu filho está crescendo, os meus filhos estão crescendo. E o que eu estou fazendo na vida deles? Eu estou aproveitando esse tempo, porque a formação tem que começar logo quando saiu do ventre. Na verdade, a gente já está ali orando por eles, pedindo a Deus que guarde, que dê uma boa gestação, e ele vai lá chutando, e a gente se alegrando e querendo ver o rosto, e quando nasce, a gente se encanta, tudo, mas a gente precisa entender que a formação é logo quando ele chega a este mundo, porque, meu irmão, ele não chegou em um mundo livre de problemas. O mundo vai tentar tomar o seu filho, ele vai tentar levar o seu filho, ele vai tentar formar o seu filho, e ele vai formar mesmo, se você deixar. Mas nós devemos fazer como fez Arão e como fez Joquebede. Nós precisamos cuidar. Filhos chegam para a gente mostrar Javé a eles. Para a gente fazê-los entender a aliança divina. Para a gente fazê-los compreender que existe um Deus Todo-Poderoso e que eles nasceram por causa da providência divina. Quando Deus lhe deu um filho foi porque estava nos planos, na providência de Deus. Então, se você fizer isso, se eu fizer isso, os nossos filhos vão crescer temendo a Deus, amando ao Senhor, acima de todas as coisas, e não vão trocar Cristo por nada. É nossa responsabilidade formar os nossos filhos. Não haverá amizades, não haverá dinheiro, não vai ter nada, nem profissão, nem vícios de qualquer natureza que vão levar os nossos filhos, porque a fé dos nossos filhos estará em Javé, estará em Deus. Estará no Senhor e, portanto, o Senhor os livrará assim como livrou Moisés. Deus os guardará e não permitirá que o Nilo deste mundo afogue os nossos filhos. Então, meu irmão e minha irmã, eu vos conclamo, aproveite o tempo que Deus está lhe dando. Ah, pastor, mas ele já cresceu, mas ele está contigo, aproveite. Forme. Filho sempre será filho. Mesmo aquele que já saiu da sua casa, você ainda tem influência, você ainda tem como ensiná-lo. Ensine a graça de Cristo para ele. Ensine que o Senhor Jesus tem uma promessa em sua vida. E aponte esse menino, aponte essa menina para isso. Não fique só encegueirado ou pensando que o melhor para ele será ser um homem notável neste mundo. Que seja mesmo, mas que seja um homem e uma mulher de Deus notável. Nós precisamos colocar nossos joelhos no chão, irmãos, pelos nossos filhos. Orar por eles, clamar por eles, chorar por eles, mas ensiná-los, formá-los, porque o Nilo quer afogá-los. O faraó deste mundo, o príncipe das trevas deste mundo, quer matá-los, ou querem matá-los. E se porventura, irmão, você lamenta hoje que não tem mais oportunidade de fazer, porque esse seu menino, essa menina já saiu, já foi para o mundo, não está mais na igreja, não está mais aqui perto de você, ou debaixo da sua autoridade, e você lamenta isso, e você pode ficar, oh meu Deus, eu perdi tempo, eu não pude fazer como eu deveria. Meu irmão e minha irmã, creia na providência de Deus.
e na promessa. Porque Deus é fiel para cumprir. Então comece a orar por ele. Comece a clamar a Deus para que o Senhor leve o evangelho ao coração desse menino, dessa menina que está aí no rio Nilo deste mundo. E creia que Deus é poderoso pelo evangelho para livrá-lo da morte. E o seu coração aqueça-se novamente na esperança de que Deus é poderoso para salvar o seu filho ou a sua filha, que infelizmente não está aqui hoje. Mas que ele pode sim, pela graça de Deus, voltar a esta casa e servir ao seu Deus. Segundo que eu quero que você pense, é que Deus nos aflige pedagogicamente. Você lembra que na pregação passada, o faraó que conhecia José, colocou o seu povo em um melhor lugar no Egito, e ali eles viveram em uma terra fértil? Segundo estudiosos, dizem que porque aquele primeiro faraó, daquela geração, era uma dinastia diferente. A mudança de rei não era de um rei para o outro, era uma dinastia para outra. Uma dinastia destituiu a outra. E por isso que este rei foi tão cruel contra os hebreus, porque eles consideravam os hebreus amigos da outra dinastia, porque a dinastia primeira tinha uma relação semítica com Israel, segundo nós lemos nos livros históricos. Mas era a providência de Deus, irmãos. Foi pedagogia de Deus levantar uma outra dinastia. É Deus, meus irmãos, que pela sua pedagogia envia-nos sofrimentos. Mas o mesmo Deus que pedagogicamente está nos fazendo sofrer, Ele é o mesmo Deus que provê o nosso livramento. Se você hoje está chorando, se você está hoje sofrendo, creia que Deus já proveu o livramento. Creia que Ele já proveu, pela sua maravilhosa graça, pela sua rica misericórdia e amor, a salvação para este sofrimento que você está passando. Porque sofrimentos não são eternos, eles passam. O Deus que afligiu os hebreus na terra do Egito, com aquele cruel e truculento rei, foi o mesmo Deus que proveu uma criança e colocou ela ali naquele cesto calafetado, e esta criança seria o libertador do seu povo. E assim também não foi diferente nos dias de Estevão. Israel também estava sofrendo as aflições, o chicote não era do Egito, o chicote era de Roma. Também por consequência dos pecados do seu povo. Mas, assim como o povo clamou e Deus enviou Moisés, o povo clamou e Deus enviou o seu filho. Deus enviou Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que sendo homem, cresceu como Moisés cresceu. Que foi reconhecido de maneira notável entre os homens, como Moisés também foi conhecido. A Bíblia diz que Cristo cresceu em graça e entendimento. Cristo foi aquela provisão de Deus para a humanidade, que foi o Emanuel, o Deus conosco. Ele recebeu o nome de Jesus, que significa aquele que salvará o seu povo, um nome muito mais excelente do que o nome de Moisés. O nome mais excelente do que o nome daquele libertador temporário do seu povo. Jesus é o libertador para a vida eterna. É a provisão de Deus para salvar eternamente todo aquele que crê. E assim como Jesus, o Messias, garante a liberdade ao seu povo, se nele crê, Ele também é capaz de livrar cada homem e mulher aqui esta manhã, se entregar a sua vida a Ele. Ele é poderoso para remover toda ação destrutiva do pecado. Estevão está comunicando esta verdade àquele povo e dizendo: vocês estão sendo afligidos didaticamente por Deus, porque vocês rejeitaram a salvação que Ele lhes enviou. Ele enviou alguém que é maior que Moisés. Ele enviou alguém que prefigurava, que Moisés prefigurava. Ele enviou a própria salvação encarnada. E esta manhã, este libertador está aqui.
Esta manhã esse libertador está olhando para dentro da sua alma aflita. Ele está olhando para dentro da sua alma, muitas vezes chicoteada por este mundo. E Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer que você enxergue que maior aflição Ele carregou naquela cruz, para que você seja livre dos seus sofrimentos e tenha vida e a vida em abundância. Então não tem aflição neste mundo que Cristo não tenha atravessado. Não tenha rio mais difícil neste mundo que Jesus não tenha navegado. E Ele pode, por meio da sua graça, lhe salvar, lhe restaurar, renovar a tua alma angustiada, salvar a tua fé que está decadente e permitir que você seja renovado na esperança. Ele é poderoso para desafogar a tua alma e fazer você florescer na esperança da verdadeira liberdade que Ele tem para lhe dar e lhe oferecer de maneira gratuita. Então venha a Cristo essa manhã. Venha a Ele. Cristo é a provisão da libertação que você precisa. É isso que Estevão quer mostrar para aqueles homens. Ao invés de você rejeitar ao Senhor, receba-o como a provisão divina. Terceiro aplicação que eu quero mostrar para você, irmão e querido ouvinte, esta manhã, é que Deus sempre cumpre, lembrar que Deus sempre cumpre o que lhe prometeu. Deus sempre cumpre a sua promessa e preservará a sua alma até que ela se cumpra cabalmente. Esta vida que nós vivemos, nós somos tentados a muitos temores e nos desesperamos, irmãos. E somos tentados a rejeitar até mesmo as promessas. E Estevão está lembrando aqueles homens ali, diante daquele tribunal inquisitório, que Deus não é assim. Que o que Deus promete, Ele cumpre. E mesmo com o sentimento ardiloso daqueles homens, Deus cumprirá a sua promessa. Embora passassem séculos, como foi lá e eu mostrei para vocês, 4 séculos, a promessa de Deus sempre ficará de pé. O inferno pode se levantar, os homens malignos deste mundo, e quantos homens malignos neste mundo se levantam como este maligno faraó, e tentam atuar com requinte de perversidade para roubar as promessas que do Senhor plantou no nosso coração. Mas não duvide em nenhum momento, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel. Assim como Deus preservou o infante Moisés dentro daquele cesto calafetado às margens do rio Nilo, o seu destino estava sendo guiado pela providência divina, a sua vida também, meu irmão, minha irmã e ouvinte, está dentro desse cesto, por assim dizer, calafetado, protegido por Deus. Deus está guardando você e a sua vida vai chegar até o curso final. Então não tenha medo, não se sinta inseguro. Lembre da promessa e reanime a tua alma, porque Cristo também guardará a tua vida até o final. E isto aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Você sabe muito bem que o nosso mestre também nasceu em um tempo de muita perseguição, onde os infantes também estavam sendo assassinados. Lembra do decreto do rei Herodes? Crianças até 2 anos deveriam o quê? Morrer, a semelhança de Moisés. Mas Deus, pela providência, guardou Jesus, o menino Jesus. E onde foi que Jesus foi parar? Quem lembra? Aonde foi que ele foi parar? Nessa providência? No Egito. Para cumprir a profecia de Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Isso aqui também é para lembrar que ele pisou neste mundo. Ele pisou nesse Egito aqui. O Filho de Deus pisou neste mundo. Sabe o que é sofrimento? Sabe o que é aflição? Sabe o que você passa? E ele cumpriu cabalmente a promessa ali naquela cruz.
Este que pisou este mundo, que veio cumprindo a profecia do Egito, chamei o meu filho. Aquele que pisou este mundo, ele assegurará as suas mãos, sustentará a sua vida e te levará um dia salvo para a eternidade, para o céu. Um dia Moisés abriu o mar vermelho, não foi? Mas esse nosso Jesus, que veio do Egito, ele andou por sobre as águas. Moisés passou por águas, entre as águas com pés enxutos. Isso é maravilhoso. Mas o nosso Senhor andou por sobre as águas. E Moisés fez que o povo passasse pelo mar vermelho. Mas hoje nós passamos pelo novo e vivo caminho, como foi dito pelo autor aos Hebreus, pelo sangue vermelho e vivo e carmesim de Jesus. Sangue poderoso do eterno e sumo sacerdote, que entregou a sua vida na cruz e nos abriu o caminho da salvação. Em seu nome, você vai chegar ao destino final. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração.